Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pangeia Cash. Comigo, a minha parceira Thaís Fontinelli. Oi, boa tarde. Tudo bem, Thaís? E aí, João? Tudo tranquilo. Nosso tema de hoje vai ser por que estamos fazendo mais terapia. Você acha que estamos fazendo mais terapia? Segundo algumas pesquisas, João, de fato, os dados têm apontado para isso, né? Então, assim, a gente tem alguns dados aí do panorama da pesquisa realizada pelo Panorama da Saúde Mental, que foi uma idealização do Instituto Cactus. Apenas 5% das pessoas no Brasil fazem psicoterapia, mas esses dados mostram que já houve um aumento em relação aos anos anteriores, né? A gente tem também uma pesquisa daquela plataforma de agendamento de consultas, Doctoralia, que mostra que teve um aumento significativo na procura de profissionais especializados em saúde mental nos últimos anos. Então, assim, comparando o ano de 2023 com o ano de 2022, o número de agendamentos com psicólogos no Brasil saltou para mais de 89%. Então, assim, em 2022, aproximadamente 710 mil agendamentos com psicólogos haviam sido feitos. Em contrapartida, em 2023, passou de 1 milhão o número de agendamentos. Então, hoje a gente está aqui com o psicólogo Gilberto e também professor do SEUMA e do Instituto Pangeia, né, Gilberto? Então, hoje a gente está aqui para conversar com ele, para ele tentar responder isso para a gente. Se, de fato, estamos fazendo mais psicoterapia. E, assim, Gilberto, o que tu acha? Assim, primeiro, estamos fazendo? E, segundo, que motivos nos levariam ou levariam a população brasileira a buscar mais esses atendimentos? Sim, eu acho que a psicoterapia, como o serviço da profissão da psicóloga, do psicólogo, a gente está meio que entrando num processo, numa panaceia, né? Porque, assim, a psicoterapia, ela agora é papo de mesa, né? Você vai num jantar, as pessoas falam dos seus psicólogos, né? Ah, mas a Thaís falou para mim na terapia, e o João falou para mim na minha terapia, que tal coisa tem acontecido na minha vida. Hoje o psicólogo se tornou papo de mesa. Mas ainda o serviço de psicoterapia ele é inacessível para a maioria da população. Eu diria que os veículos de informação eles têm colocado a psicoterapia e o serviço do psicólogo em um grau, trazendo um grau de importância ainda maior dentro do ponto de vista cultural. Vamos lá. Quando assistimos uma série qualquer de televisão, geralmente o personagem principal ele tinha as questões de comportamento e a gente não sabia o porquê. Hoje, os primeiros episódios já vem ele fazendo terapia. E aí a minha avó assiste também e diz assim, nossa, ele tá falando com um psicólogo, tá vendo? Na televisão já tem psicólogos que participam como personagens. Em videogames já tem personagens que, inclusive, eles fazem terapia no início do jogo e você vai seguindo, entendendo como funciona. Então, eu diria que o assunto se tornou mais comum, mas o acesso ainda é difícil, né? Nós estamos lidando com um formato de promoção de saúde mental, que ele tem um formato dentro de uma rede de atenção psicossocial, que é dentro de uma política pública, que a gente sabe quais são os entraves, né, nesse processo. E temos também um serviço que ele é privado. E ele oferta psicoterapia, mas não é acessível, né? As pessoas falam de psicoterapia dentro de um diálogo de classe. Né? Então isso não chega tanto assim. Então as pessoas têm falado sobre psicoterapia, mas não conhece ainda tanto o formato de serviço. Então, vocês vão perceber que as pessoas vão estar falando no ambiente comum da gente, mas as pessoas têm só aquela, eu queria fazer terapia, o que será que o psicólogo faz? Hoje nós já estamos dentro dessa leitura, né? As pessoas têm falado mais sobre a nossa profissão. Não só, a gente tem agora um comitê de saúde mental, né? Que há muito tempo em políticas públicas a gente não via isso. Então, hoje a nossa profissão tem sido mais falada. E a psicoterapia ganhou esse espaço, assim, como sendo a única forma de trabalho do psicólogo, que a gente sabe que não é. Né? E aí tu acha, então, que houve, assim, esse aumento talvez se justifique um pouco pela desmistificação, então, do papel do psicólogo. Sim. Porque a gente sabe, né, que historicamente esse trabalho do psicólogo, ele foi ali envolto em muitos tabus, alguns preconceitos, alguns estereótipos, né, de psicólogo é coisa de doido. Exato. Então, essa ideia de que a mídia tem contribuído, então. Sim. Né? Algumas pesquisas também mostram, Gilberto e João, que a pandemia de Covid-19 aumentou a busca, né? Aumentou o interesse das pessoas por cuidar ou por falar sobre saúde mental. O que você acha, assim, no teu consultório, na tua prática, né, clínica, na tua prática profissional, tu percebeu isso também? Aumentou depois da pandemia? Aumentou bastante a procura para atendimento em psicoterapia
pós-pandemia, né? E isso deu-se em função do isolamento. Muitas pessoas estavam à tona, começando a perceber e entender as questões que antes da pandemia já estavam ali, e o isolamento ela intensificou ainda mais. E também porque, como o isolamento, ele, de uma certa maneira, enxugou muita parte dos nossos serviços de saúde, as pessoas demoraram tempo para serem atendidas do ponto de vista. Se pararmos para pensar, nós demoramos um pouquinho para iniciar o atendimento digital, de uma forma mais, a gente chama hoje de um atendimento remoto. A pandemia explodiu, nós tivemos um pico, nós tivemos 3 ondas da pandemia. O primeiro pico que explodiu, nós tivemos casos nós chegamos a 700 mil mortes aqui no Brasil. Então, muitos casos foram notificados e na diminuição da primeira onda, aí o CFP conseguiu lançar uma nota autorizando os psicólogos a ter que atender. E aí, nós chegamos atendendo essa população. A gente acolheu essa população nesse tempo. Mas foi pouco. Né? Então, sim, os casos aumentaram, triplicaram. O nosso trabalho ainda, e aí é uma crítica que eu lanço, assim, nós temos pouca especialização nessa área, nós temos muitos psicólogos que estão indo para o mercado, que ainda é um número considerado do ponto de vista estadual. Por exemplo, aqui no Maranhão nós temos menos de 5 mil. Né? Então, temos muitos psicólogos, temos poucos psicólogos para muita demanda de um serviço que está ganhando espaço na fala da população, e que a gente necessita de espaços como esses aqui para discutir, as pessoas entenderem como que se faz e como que é, e o que é, né? Perfeito. Então, sim, respondendo a tua pergunta, João, muitas pessoas fizeram a busca e a procura. Né? Eu estava até comentando com os meus alunos em sala de aula, eles estão num momento de uma onda pós-pandemia, que dentro das áreas da saúde, assim, a psicologia ainda vai ganhar muita posição do ponto de vista do atendimento em saúde, mais do que qualquer outro. Eu acho que é inevitável esse crescimento tanto da psicologia como pela procura né, de terapia é inevitável, eu acho que por vários motivos. Mas principal que eu acho é a época que nós vivemos, né? O Bauman define como modernidade líquida, né? É um tempo que tudo é acelerado, que tudo é frágil, tudo flui. Sim. Então a gente percebe que isso também na pandemia, quando as pessoas foram obrigadas a parar, a desacelerar, a ficar em casa, ser submetido a um hiperconvívio, isso só denotou né, esse movimento que já vem dessa nossa época. A gente observa isso no dia a dia, né? Essa aceleração e as novas tecnologias só fazem contribuir, piorar a condição da saúde mental. Perfeito. Eu estava lendo um estudo que foi feito recentemente sobre o impacto cognitivo que vem acontecendo nas pessoas pelo uso de telas, não só de telas, né? Nós temos hoje um corpo, João, que a gente vive sobre um diálogo de ser conveniente ser agente, né? Aquilo é conveniente para mim, eu vou agir no mundo a respeito daquilo. O meu corpo precisa agir para aquilo. Nós somos agentes nos nossos comportamentos. Recentemente a gente tem vivido mais um pêndulo para apenas a conveniência. Então, não decorar, por exemplo, um número na minha lista de contatos é conveniente para mim, ao ponto que eu não ajo sobre o ato de ter que exercitar o cérebro para ter que decodificar uma informação. É tão bizarro isso. Por exemplo, no estado de São Paulo a gente tem agora um Protinha. Até semana passada tinha um projeto para que colocássemos tablets nas escolas com as crianças, né? Sim. Vocês ficaram sabendo dessa novidade. Na China a gente está tirando. Está tirando. Né? Na Finlândia está tirando. Começou primeiro, né? Exato. Já tem mais um acesso a esses malefícios e estão tirando. Porque eles têm percebido que os pequenos costumes comportamentais do ponto de vista coletivo, eles são importantíssimos para o nosso desenvolvimento cerebral. Por exemplo, se a gente está falando de um ideograma, que é a maneira que os chineses conseguem se comunicar por meio da escrita, eles têm mais de 5 mil. Depois do Mao diminuiu para 5, mas era mais de 15 mil. Imagine uma criança desenhando um ideograma, porque é uma representação concreta do mundo, para um simples símbolo. Ela vai precisar conectar esses símbolos para dar uma informação. Imagina você tentando decodificar isso para dentro de um celular. Você perde essas capacidades, né, que são capacidades cognitivas. Nós chamamos de dimensões cognitivas. Sim. Linguagem, praxia, atenção. Então, é por isso que os casos têm aumentado. Então, eu diria que a busca pelo serviço de saúde mental, ele é multifatorial. É também por esse espaço que a gente ganhou, em função da pandemia, mas a forma coletiva da sociedade mudou bastante também. Hoje nós estamos fazendo um podcast que nós não estamos com outras pessoas, a gente não está em uma plateia, outras pessoas vão assistir de casa, mas não sabem o contato que a gente tem aqui. Sim. Então,
Mudou muita coisa. Né? E a gente vai ter que se adaptar a isso. Tem que se adaptar. Porque a tecnologia, na verdade, é uma ferramenta. É o seu uso que a gente tem que controlar, na verdade. Não controlar, mas ter o bom senso do uso. Perfeito. Eu percebo, eu vi acho que tem 6 meses atrás, uma criança, 9 anos, que tinha um canal no YouTube e ela já tinha não sei quantos seguidores e hackearam esse canal do YouTube. E houve uma reportagem do desespero dessa criança falando, né, pedindo por favor para devolverem o canal do YouTube, que aquilo era a vida dela. Uma criança de 9 anos de idade. Então, acho que a tecnologia tem 2 viés. Ele está infantilizando adultos e está trazendo a vida adulta mais rápido, os problemas adultos para crianças. Antecipando isso aí. Então, são 2 viés que realmente isso leva as pessoas a procurarem, a ficarem desnorteadas, né? A procurar terapia. Sim, e pesquisadores e especialistas têm comentado que nós estamos vivendo um momento que pode estar trazendo uma irreversibilidade no processo tanto cultural quanto até ecológico mesmo, né? A gente não sabe quanto tempo. A gente sentiu muito medo da pandemia, mas a pandemia que nós estamos tendo de informação digital, ela está bem aqui, vivendo conosco, a gente não tem se dado conta. Por exemplo, eu falo muito na minha turma, e eu sou conhecido por ser muito velho por conta disso, eu sou muito contra o chat GPT. Né? Eu posso até, o pessoal em casa, ele é chato. Mas o chat GPT que foi um marketing utilizado, né? Porque na verdade ele é uma estatística multivariada. Ele pega vários dados, você coloca um prompt e ele te dá uma informação que já existe. Ele não cria nada. Não é logo não é uma inteligência, não é um ser vivo, não é algo que produz. Ele na verdade codifica. Ele compila, né? Perfeito. Ele compila informações que já estão ali. Nós estamos ficando menos criativos em função disso. Nós estamos buscando mais informações nessas plataformas que a gente utiliza como ferramentas. Nós temos inteligências, outros países já utilizam isso como uma forma como um jeito de funcionar socialmente. Né? O semáforo está funcionando por inteligência artificial. A gente tem, por exemplo, a mudança. Tivemos as greves dos roteiristas em Hollywood, trocando a figura humana, que é a dispensação mais cara hoje na sociedade, por um software, né? Por um app. E roteiros também, né? Feitos pelo... Exatamente. Isso é assombroso. Assim. Pelo menos eu consigo perceber, e eu estou inferindo isso, não há pesquisa para isso, mas é um local que não vai pegar no nosso trabalho. Porque a psicologia tem uma analogia no seu trabalho, no fenômeno que ele constrói, que o ChatGPT não chega. É um trabalho muito artesanal, né? Perfeito. Mas assim, quando o ChatGPT começou a bombar, né, que não tem muito tempo, mas houve essa discussão, inclusive, assim, uma discussão leiga, uma discussão assim da sociedade em geral, questionando se substituiria alguns profissionais. E aí a psicologia também foi colocada nesse bolo, né? Porque algumas pessoas começaram a testar nessa ferramenta, e aí testando para ver, eu utilizo. Testando assim, no sentido até de um acolhimento emocional mesmo. E aí alguns até ali sugeriram que poderia, né, para quem não tem condições de bancar esse serviço. No começo, tu começou dizendo, né, que não é um serviço acessível a todos. Então algumas pessoas tentaram equalizar isso, dizendo que o ChatGPT viria para dar conta dessa demanda reprimida. Exato. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso que tu acabou de mencionar, que não vamos ser substituídos, que ótimo, maravilha. Né? Mas assim, o que faz com que o nosso trabalho, né, enquanto psicólogos, ele não consiga ser substituído por uma artificialidade ou por uma ferramenta como essa? Thaís, eu só queria dar mais 2 dados para te passar a pergunta. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro protótipo de inteligência artificial foi um terapeuta virtual. O primeiro foi em 1970. Então, o primeiro foi, claro que não deu certo. E o Yuval Harari, né, que tem 21 lições do século XXI, ele fala sobre isso, né, sobre o futuro. É impressionante esse livro dele. E ele fala que uma das profissões que está salvaguardada dessa invasão é a psicologia. Perfeito. Que é o que tem de mais humano, né, de mais próximo. E isso aí nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Por quê? Aí, um gancho para respondendo a Thaís. Do ponto de vista social, a gente vive para entender a individualidade, o sujeito, né? A existência do sujeito. Do ponto de vista biológico, quando eu digo do funcionamento cerebral, aí eu falo muito da vertente de como eu enxergo o ser humano, né? O nosso cérebro ele não trabalha de forma digital. Um ponto A, um ponto B, como por exemplo um celular envia uma mensagem, ele tem um dado que ele vai receptar e vai encaminhar esse dado.
A inteligência artificial, como eu expliquei para vocês no início, ela é um modelo estatístico. Né? E a gente já utiliza inteligência artificial há muito tempo. O nosso cérebro trabalha por analogia. Entre um ponto A e o ponto B, existem muitas outras informações que ele cataloga para, de fato, concluir ou pensar sobre algo. E o que eu estou dizendo sobre isso? Isso não tem como um software mensurar, sabe? Eu sou muito curioso com essas questões de inteligência artificial e de como isso tem impacto na psicologia. Se você pedir algo que é incomum para um software, é possível que ele não consiga te responder como um paciente responde, por exemplo. Né? Os carros Tesla, por exemplo, eles estavam fazendo experimentos há 5 anos atrás, daquela informação de quando uma pessoa pisava o pé na passarela, o carro parava, automaticamente, sem a condução de um ser humano, para de fato não gerar acidentes. Isso foi um boom na época. Se colocássemos um elefante de cabeça para baixo, branco, o carro parava? Interessante. Ele não tem isso como... Se colocasse uma criança plantando bananeira, o carro parava? Porque isso é uma informação decodificada. E isso não tem... A psicologia tá lá, tá com isso, né? Tem coisas que os nossos pacientes falam no consultório que vocês nunca vão ouvir por aí, em lugar nenhum. Verdade. Tem coisas que... Tem formas que eles concluem o mundo, tem maneiras que eles inferem como as coisas funcionam, que assim, eu já atendi pacientes de todo tipo possível, assim. Eu nunca vi nenhum paciente que repetiu a mesma frase. Nunca. Eles sempre estão trazendo coisas completamente diferentes que acho que um chat GPT não conseguiria me dar uma Não abarca, né? Não tem como. A subjetividade, ela tem uma imensidão mesmo. Eles trazem, às vezes, um conceito que é social, que é repetido, que eles se configuram, mas quando eles narram sobre isso, e aí vem a ciência que a nossa profissão faz, que é a ciência da linguagem, eles trazem isso de uma forma diferente. O sotaque do sofrimento, ele é muito, muito individual. E entre isso que é dito, né, isso que é ali compreendido pelo terapeuta, há também um monte de outras coisas ali, né? Um gesto, um corporal, enfim, uma respiração, né? Uma respiração, um olhar. até o silêncio. Né? Exatamente. Porque assim, na terapia a gente também lida muito com esse silenciamento, né? Exato. Que uma inteligência artificial não vai dar conta do silêncio, porque o silêncio para ele vai ser lido como nada, né? Como vazio. Eu como utilizo, mas eu utilizo para trabalho, que eu acho que é a grande vantagem da IA, do ChatGPT, é o trabalho cognitivo repetitivo. Então isso aí é perfeito, fazer ofício, fazer um parecer, mas e tem gente, eu vi reportagens que estão conversando com o ChatGPT. É uma conversa mesmo, como se fosse um terapeuta. E você observa isso. Eu sou curioso, um dia eu ainda vou fazer isso. Eu vou conversar como se eu fosse um paciente e fazendo o ChatGPT de terapeuta. Isso dá tema para um outro podcast. É muito interessante. Exatamente. Eu sou curioso demais. Eu também, gosto muito. Então, assim, falando por que as pessoas estão procurando mais terapia, mas eu acho que, na verdade, as pessoas estão com um vazio existencial tão grande que estão procurando qualquer coisa também. Perfeito. Então, isso dá margem para coaches, imersões que você, em 3 dias, sai outra pessoa, prometem que sai outra pessoa, e a gente sabe que não é assim, né? Como é que tu acha que está sendo essa procura também por coaches ou até... Eu vi uma reportagem semana passada que era uma imersão na Amazônia de 5 dias, que tinha psicologia, tinha xamanismo e tinha um santo daime, tudo misturado, né? Então, acho que as pessoas estão desesperadas, estão desalentadas, e isso faz com que caiam em armadilhas também, né? Sim, perfeito. Tem uma coisa que a Lívia falou no podcast passado que eu achei incrível. A psicologia não vai abarcar isso, né? A gente não dá conta da demanda que tem se apresentado na sociedade do ponto de vista até de sofrimento mental, mas a gente também não tem se esforçado para encontrar o nosso lugar como identidade e profissão, né? Por que eu estou falando isso? A própria história da psicologia, né? O seu passado epistemológico, ele tem rachaduras no seu processo como construção de conhecimento. A cosmologia da psicologia, ela ainda é algo que é estudado. E isso faz com que, dentro da nossa
prospectar a identidade da psicologia é algo que sempre leva uma discussão. Quando eu não tenho uma identidade profissional, uma identidade como profissão, é possível que eu acabe abrindo espaço para uma outra pessoa assumir um outro lugar, uma outra forma de trabalho. E é isso que vem acontecendo um pouco com a psicologia. Dentro do nosso, eu falo muito isso para os meus alunos em sala de aula, quando a gente está falando sobre coaches, né? Falando sobre esses outros formatos alternativos. Sim. Nós temos uma sanha de ficar atacando pedra no telhado do coaching, mas a gente não conserta o nosso. Né? Perfeito. Acho que a saída não é jogar a pedra, é a gente perceber o que a gente precisa fazer para fortificar o nosso lugar como profissão, como uma identidade profissional, para que as pessoas percebam que aqui eu tenho, de fato, uma forma de atendimento, uma forma de intervenção pautada em uma ciência que não compete a ter que buscar uma outra alternativa. Né? É claro que vão existir essas alternativas, mas saber que a psicologia tem o seu lugar. Que é o que eu ouço muito das pessoas, mas eu vou procurar determinada prática porque parece com uma prática da psicologia, e não é. Não é. Né? Então, é uma identidade que a gente ainda busca. Eu diria que a gente está nessa construção. Eu ia até trazer um artigo para a gente botar na tela, que eu até falei no começo, nos bastidores do nosso podcast. A psicologia como ciência, e isso, a ideia de falar sobre isso é para marcar mesmo, nessa correria por produção e da forma que ela foi estipulada como ciência na sua ideia cosmológica, a gente tem publicado pouquíssimo em comparação às outras áreas da saúde. Isso em decorrência das metodologias utilizadas, da forma que a psicologia é vendida no cenário da academia. A ciência, a gente já sabe que no mundo ela já tem perdido o lugar, né? Em que sentido? Hoje você tem que publicar muito mais do que tem impacto com o que você de fato está publicando. O Gilberto publicou um artigo que pode ter mudado a realidade de uma política pública de um estado. Mas se o Gilberto não publicou 15 artigos, o Gilberto não é nada. Eu falo para os alunos que se o Einstein ele fosse contratado para as universidades atualmente, ele seria demitido. Logo quando ele seria demitido na hora. Porque o Einstein era pago para pensar. O Einstein passava... Charles Darwin passou 20 anos para iniciar as literaturas dele sobre o processo de especiação. Que universidade pagaria Charles Darwin? Imagina eu chegando pro meu coordenador dizendo assim, eu preciso de 20 anos para estudar, para pensar. Foucault era pago para pensar. Sim. Né? Então, o processo que se tornou uma industrialização da ciência tem impactado muito, e a psicologia não é desse processo industrial. Por isso ela não acompanha, a crítica que eu faço ao artigo, ela não acompanha esse processo de produção. Porque a forma da metodologia, assim, da psicologia, ela é muito além do que um dado só. Né? Então, é algo que a gente precisa alarmar. As nossas instituições, todas, elas têm que repensar o formato da ciência. Por que eu falo da ciência? Porque ela impacta na maneira que o meu aluno vai trabalhar daqui a 3 anos. Porque a forma que eu vou dimensionar o que eu estou pesquisando vai impactar na maneira que o meu aluno vai entender o formato de psicologia. E aí essa ideia quantitativa, né, vai se refletir também na prática lá na clínica, né? Exatamente. Que aí é o que a gente tem visto muito, eu não sei se vocês têm visto muito nas redes sociais, mas eu vejo essa publicidade direto. Sim. Psicólogo, saiba como lotar a sua agenda. Psicólogo, faça esse curso para viver com a agenda cheia. Como se essa fosse a métrica do sucesso profissional. Exatamente. Né, de alguém que trabalha com a psicologia, que é uma ciência que lida com fenômenos, como você disse, extremamente complexos, né, densos e extremamente singulares, né? Então, perfeito. Eu acho que essa lógica do que tu tá falando, da produção e modo de fazer ciência se reflete também na nossa prática, demais, né? Demais. Porque eu acho que é muito artesanal a psicologia, né? Você não pode ir para um sistema de produção em massa. Não tem como, né? Você tem, às vezes, 40 pacientes, a gente sabe que é emocionalmente desgastante. Perfeito. E você não rende, né? Você não oferece o que você pode oferecer. Perfeito. Mas isso, mais uma vez, é o sinal do mundo que nós vivemos, né? Sim. Esse é o mundo do senso de urgência. Exato. Então, a pessoa quer fazer terapia, mas quer resolver em 3 meses. Exato. Então... 3 meses é muito, João. A pessoa quer fazer terapia, mas quer resolver em 1 mês. Rápido assim, me diz o que eu faço para fazer em casa. Psicoterapia Express. Mas o que é interessante... Utilização da psicologia. Né? No teu consultório, tu observa isso, a pessoa chega muito ansiosa, fala, eu quero resolver isso, e depois que começa o processo terapêutico, ela entende que realmente é uma coisa mais demorada, né? É um crescimento, assim,
dia após dia, sessão após sessão. Exatamente. No processo psicoterapêutico, a gente precisa passar 2 sessões para conscientizar o paciente de como ela realmente funciona. Né? Eu fui encaminhado de um psiquiatra, Gilberto, e eu tenho depressão. Ele falou que em 20 sessões a gente resolve isso. Nossa, nem eu sabia que em 20 sessões resolvia isso. Né? Como que isso funciona? Não tem como. Vão existir nesse trajeto muitas outras variáveis que vão impactar no teu processo, no teu andamento terapêutico. Não tem como. Olha que interessante. Essas informações, né, esse acesso que a população tem em geral, e muitas vezes aqui colocado, faz com que o terapeuta tenha que passar 2 sessões desmistificando e explicando como funciona de verdade o processo terapêutico, né? É isso, apesar de estar mais em voga, né? Como a gente começou esse episódio do podcast falando, né? Nas séries, nas novelas, mas ao mesmo tempo ainda há também, né? Um estereótipo, uma coisa ali, né? Meio mística sobre a terapia. Exatamente. Como funciona? Exatamente. Né? Quem faz? Né? Quanto tempo leva? Conheço muitas pessoas, inclusive, que se questionam, assim, pessoas, né, em geral, que eu já ouvi comentarem ou se perguntarem: se eu for começar a terapia, eu não sei o que eu vou dizer para o terapeuta quando eu chegar lá. Sim. Né? Então, a gente, apesar de estarmos falando sobre um aumento na procura, ou, como eu posso dizer, um aumento de demanda, né? A gente tem percebido que há uma demanda maior por psicoterapia na nossa sociedade, por diversos fatores, mas, ao mesmo tempo, né, também ainda não é um crescimento suficiente para garantir que o papel do psicólogo na sociedade ele seja uma unanimidade, não é isso? Exatamente. E vai de encontro exatamente o que a gente conversou ainda há pouco. A gente romantizou esse processo. As pessoas têm informação de uma psicoterapia... Da Globo. Exato, de uma psicoterapia ali, de uma informação massificada. Mas de como ela realmente funciona no beabá dentro do processo, ela é bem, bem diferente. Né? Eu já tive pacientes que foram por curiosidade, sabe? Eu queria vir porque... Como se fosse assim, eu tô vindo degustar. Sabe? Porque tipo Netflix, né? Uma semana grátis. Minha mãe gostou, meu pai gostou e falou: eu quero continuar, quero ver como é que é. E percebeu que não era do jeito que eu imaginava. Né? Eu preciso ter que me descascar aqui, eu vou precisar trazer informações para cá, eu tenho que trazer coisas que as pessoas... Eu não falo para as pessoas. Não sabia que a psicoterapia é isso. Entende? E tem aqueles que vêm para degustar e ficam. Fico também, né? Exatamente. Agora, no teu consultório, tu observa uma tendência de alguma demanda que está mais em evidência, tipo ansiedade, depressão? O que tu tem observado isso, doutor? João, temos vivido um processo bem, como eu diria, complexo em relação a neurodivergências, né? E tenho percebido pessoas com mais dúvida em relação a isso. Então, eu tenho pacientes, assim, eu diria que hoje na minha carteira de pacientes, pelo menos 60% tem dúvida sobre uma neurodivergência. De novo, de um processo de uma massificação do que a indústria tem colocado sobre o que é neurodivergência, né? Então, essa dúvida vem permeando muito o processo terapêutico. E, obviamente, que eles chegam... E aí a gente vai entrar no outro processo de psicopatologia. Mas eles vêm para a psicoterapia com essas reações ansiogênicas, mas que se percebe que ali tem um processo neurodivergente. Explica um pouquinho para quem não conhece o que seria a neurodivergência. A neurodivergência é uma nomenclatura que utilizamos hoje para designar transtornos do neurodesenvolvimento. E aí a gente vai estar envolvendo dislexia, TDAH, o espectro do autismo, transtornos da comunicação social, transtornos da linguagem, vários outros tipos de transtornos que envolvem o paciente desde o início do seu desenvolvimento. E aí a pessoa... Por que uma crítica é interessante? A pessoa procura o consultório porque ela percebeu uma dificuldade específica e que ela viu em shorts do YouTube ou stories do Instagram que isso podia ser um TDAH. Acontece muito com autismo isso.
Exato. O Então, filho não fala até os 2 anos, é só isso que tem de característica, já corre para o consultório, é autismo e... Uma busca por uma diagnósticos, busca né? excessiva Eu por até, diagnóstico. na verdade, eu acho que até é uma busca, é um conforto para ela, né? Às vezes, para a mãe, chega a ser confortável saber um diagnóstico, né? Saber o que está acontecendo. Mas com isso, eu acho que se força. Existe um hiperdiagnóstico agora de autismo, né? Se você observar, passar o pente fino, Exato. realmente são casos que... E tudo isso, eu acho que é reflexo da sociedade que a gente vive. Né? Essa necessidade de um diagnóstico, de você apontar e dizer o que é. Exato. E a gente sabe que a psicologia é muito fluida, né? É fenomenológica. Então você nunca consegue acertar o alvo. Quando você olha, já está em outro lugar. Exatamente. Exato. E porque também a indústria se aproveita desse processo, né? O mercado se aproveita desse processo. Então, a cada momento que você percebe que está em voga uma determinada manifestação, um determinado fenômeno, e ele pode ser vendido, a gente está falando de uma ideia de mercado, Sim. isso torna-se se torna aquele lugar. O que as pessoas querem? As pessoas querem... Eu vejo pessoas que buscavam a terapia para, de fato, eu só vou sair daqui se o meu diagnóstico de autismo estiver confirmado. Entende? Eu entendo a importância. Eu acho que, inclusive, esse movimento atrapalha, de fato, as pessoas que estão na luta para serem incluídas nesse processo. Claro. Né? Então, isso é uma gênese, sabe? Isso tem que vir desde a formação. Do aluno que tem que, desde uma anamnese, entender as nuances de uma boa avaliação psicológica. De entender o processo, o neurodesenvolvimento, o que é, quais são os marcos, como que eu avalio. Não é só no olho, né? Então, sim, é uma demanda hoje que eu tenho pensado muito como que isso tem impactado muito no consultório e de como é frustrante para as pessoas que percebem que a neurodivergência, a neurodiversidade ela é muito ampla. É muito ampla. E para assumir um critério A ou B tem muitas outras características e precisam de muitas avaliações específicas para que chegue de fato a um diagnóstico o mais coerente possível. Perfeito. Mas o que tu está falando é muito real. O CDCA, ele estimou que o número de casos de crianças autistas aumentou. Nós tínhamos milhares no ano passado para uma criança. Foi de 36 para 1. Então, Nossa. eu estou dizendo 36 crianças que nascem, uma criança vai ter o diagnóstico de autismo. E isso impacta a maneira que uma mãe, por exemplo, no seu processo do puerpério, entende o seu filho em desenvolvimento. Claro. Vai atravessar o olhar, né? Já, desde o começo, já vai olhando, pensando, será que... Exatamente. É um medo... Eu sou pai recente também, tu também é pai recente, né? E minha esposa, desde o nascimento, já vai com esse medo, né? Sim. Será que é? Sim. Será que não é? Será que isso é normal? Então, realmente atravessa essa maternidade, essa paternidade. Sim. Né? Esse olhar. Perfeito. Agora, Thaís tem um dado interessante, Thaís, aquele dado que tu tinha falado, é bem interessante. E eu acho que é o momento perfeito mesmo da gente trazer, né? Que a gente iniciou esse episódio falando do dado de que 5%, apenas 5% da população brasileira está em processo psicoterápico. Mas, em contrapartida a esse dado, 16% da população brasileira, né, assume fazer o uso de algum medicamento psicotrópico, desculpa, quase que não sai. E aí, para a gente pensar nesses dados, né? Porque, assim, é bem maior a porcentagem de pessoas usando medicação, né? Sim. Em contraposição aí a esse dado de pessoas que estão no processo, né? O que pode estar por trás disso? O que você acha que esses dados revelam? O marketing. A indústria farmacêutica tem um marketing muito pesado também. Maior do que o nosso, Maior que né? o nosso, Bem maior, porque a nossa publicidade Não ali... tem nada mais. Inclusive, a gente tem... A população tem naturalizado o uso do medicamento, né? Você percebe, por exemplo, shows de piadas, pessoas falando sobre Rivotril como se fosse uma bengala importantíssima. Uma pessoa, quando ela tem um comportamento específico, ela diz, eu não tomei o meu clonazepam hoje, me desculpa. Então, houve uma fetichização mesmo no processo da medicalização, no funcionamento social, e isso tem aproximado ainda mais as pessoas desse lugar. E aí, sim, as pessoas têm buscado ainda mais o serviço da psiquiatria para, de fato, compreender esses diagnósticos e tomar a medicação, ao contrapartida que o caminho mais longo da psicoterapia tem sido menos acessado. Porque o processo
é mais demorado. O fenômeno da construção do sujeito, a mudança, a busca pela saúde mental, do que tomar um medicamento para parar aquela reação naquele momento. Tempos modernos, né? Tempos É modernos, isso. tempos frenéticos, as Frenéticos. pessoas estão mais rápidas, né? Querem coisas mais rápidas, não querem entender por que quando eu apresento um trabalho eu fico ansioso. Eu quero um medicamento para diminuir a minha ansiedade para apresentar um trabalho. Resolver o problema, né? Não quer saber a fonte, né? Não quer ir mergulhar, né? Para saber de onde vem. Exatamente. E tenho me preocupado, e aí eu vou lançar uma crítica que é importante, com essa adaptação da psicologia a essa rapidez, né? De dizer, faça determinados exercícios que sua vida vai melhorar. Exato. Tenha feito tal coisa, é como se fosse caixinhas Listas de tarefas explicativas que vai dar certo na sua vida e diminuir a ansiedade. Isso, no mínimo, é frustrante para alguém. Porque o sujeito já busca o serviço da medicalização, né? Do processo de ter que usar um medicamento. Não funciona. Faz uso da psicoterapia com esse processo checklist. Não funciona. E aí vai entender que nada funciona. Quando nós procuramos um outro serviço de saúde, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, quando vocês estão atendendo. Quando alguém procura um outro serviço de saúde, a gente indica uma outra pessoa. Por exemplo, eu não gostei de um determinado profissional e eu tô com isso, o que eu faço? A gente indica, a pessoa vai. Né? Quando alguém procura um psicólogo e não gosta, definitivamente ela não volta. É verdade. Para nenhum outro. Porque generaliza. Fui num psicólogo lá, uma psicóloga, e não foi. E também não vou mais nenhum, porque eles não vão resolver o meu problema. Isso é um ponto que eu acho fundamental e que a gente tem que falar muitas vezes. As pessoas procuram também por abordagem. Vai na internet, vê o que é TCC, o que é fenomenologia. Sim. Ah, não, consigo. Mas o que é mais importante, na verdade, é esse movimento empático entre terapeuta e paciente ou cliente. Então, isso é muito mais importante que a abordagem. Então, é muito normal você ir para uma consulta com um terapeuta e, de repente, não ter afinidade, não ter empatia. E o problema não é da abordagem e nem do psicólogo, na verdade. Foi esse movimento, essa empatia. Do entre, né? Foi alguma coisa que aconteceu no entre, não rolou. Vinculou. E, às vezes, olha, eu para achar o meu primeiro terapeuta, eu fui em 4. Olha só. Fui em 4 porque não deu química. Né? E quando dá química, a coisa flui independentemente da abordagem. Aconteceu algo, um caminho meio inverso. Amor à assim, primeira vista? Não. Foi amor à primeira vista pelo meu terapeuta. E assim, depois, né, com a minha formação, com a minha especialização, a abordagem que eu escolhi, ele é de uma abordagem totalmente diferente. Perfeito. E hoje eu sou questionada, assim, até em sala de aula, né, pelos meus alunos. Mas se você trabalha com a abordagem X, por que você não tem um psicólogo da abordagem X? Perfeito. Quase como se fosse, né, assim, uma obrigação, uma seita. Uma seita. Então, assim, se eu sou gestalt terapeuta, eu só posso ser atendida. E, na verdade, é isso que tu tá trazendo, né? O vínculo é muito mais importante. É o que acontece no meio do caminho, né? Sim. Eu costumo falar para os meus alunos que o meu amor por uma abordagem, ele é um amor poligâmico, assim, né? Eu enquanto educador, eu preciso tirar do meu aluno aquela ideia de cultuar uma abordagem, né? Perfeito. Porque uma abordagem, ela é um lugar do saber em que você vai refutar ou não aquilo ali por um tempo, e isso pode não servir mais. Sabe, Belchior, quando falava que uma camisa velha já não me serve mais? Não serve mais. Sim. Então, hoje eu me oriento por uma abordagem da TCC. Quando ela não servir, ela vai embora. E não só TCC, né? Exatamente. Você bebe em outras fontes porque Exatamente. Então, tem assim, ferramentas outras. Né? Perfeito. Então, vá conhecendo o que de fato as abordagens têm para comunicar. E entenda que você não precisa cultuar esse movimento. Porque quando você cultua aquilo, tudo que há num processo de cultuação, você esquece o poder crítico desse Isso. né? Porque você vai utilizar como uma igreja mesmo. Né? Eu sou da igreja da psicanálise, sou da igreja da TCC. É isso mesmo. E eu preciso te mostrar que ela é melhor do que outra. Isso não existe. E é um universo tão grande a psicologia. Sim. Né? Por exemplo, eu cometi a heresia de ter uma formação em fenomenologia e outra em TCC. Sim. Então, quem escuta fala, não tem nada a ver uma coisa com outra. Como não? Na verdade, eu acho que qualquer informação de psicologia, aí vem o Pangeia, né? Que a gente fala do Pangeia. Pangeia é tudo junto. Perfeito. E misturado. O que é importante é a psicologia que você faz. Não importa a abordagem. A abordagem é um guia nesse universo muito grande, mas você não pode se fechar para outras possibilidades, outras alternativas. Perfeito.
Perfeito. Porque quem perde com isso é o cliente ou o paciente, de ter um terapeuta que realmente tenha a mente mais aberta para outras situações, né? Para É abordagem. uma energia que a gente está gastando na psicologia e não tenta buscar aquela identidade que eu falei para vocês, né? Temos outro lugar para ter que ocupar. A gente está se preocupando ainda com isso. E isso realmente é muito sério. Perfeito. E Gilberto, eu queria puxar um pouco um dado que tu trouxe lá no começo, que a gente começou a discutir, que é essa ideia de inacessibilidade da psicoterapia, né? E aí eu queria saber, assim, quais são os caminhos possíveis, né? Porque eu acho que esse é um desafio muito grande, não só para quem é da área, né? Não só para quem é profissional, mas é um desafio enquanto sociedade, né? A gente precisa favorecer o acesso aos serviços de saúde mental. E aí tem um outro dado interessante, eu sou a mulher dos dados. Tem uma plataforma de gerenciamento de visibilidade online que se chama SEMrush, que mostrou que a busca pelo termo saúde mental saltou de 14 mil buscas em janeiro de 2022 para 22 mil buscas em março de 2023, apontando aí um crescimento, né, de mais de 50% nessa busca. Então, naquelas plataformas de pesquisa, tipo o Google, que a gente digita lá algo, né, cresceu 50% as pessoas interessadas em pesquisar sobre saúde mental. Então, eu penso que o nosso desafio aí é tornar mais acessível, mas eu queria saber o que tu acha que seria um caminho. Quais são as nossas possibilidades? O que a gente consegue fazer ainda? Tu me toca muito, porque eu vejo da perspectiva de pesquisador, eu vejo que a briga é mais embaixo, né? De uma perspectiva de psicólogo, a acessibilidade ela já vem acontecendo. Do ponto de vista de temos dados, informações, o sistema público de saúde tem pensado nisso. Agora, da perspectiva de pesquisador, a gente não tem pensado em como a psicologia faz parte da discussão das políticas públicas. Né? Quem gerencia um hospital sabe a importância da psicologia? Como que isso está sendo disseminado do ponto de vista social? O psicólogo sabe a sua importância quando ele está dentro de um segmento em políticas públicas? Ele entende como a pessoa vai buscar o acesso a ele? A pessoa sabe onde ela vai, onde ele está? Será que ela entende porque ela viu na Globo que é um consultório super bonitão, né? Com divã em couro, e ele faz aquele instinto bovino, né? A pessoa que tá lá na ilhinha, ela sabe onde ela pode encontrar um psicólogo quando ela tá sentindo o que ela tá sentindo? Ou ela precisa ligar pra Globo? Né? Será que a gente consegue... Eu não queria nem utilizar esse termo, mas a gente tem conseguido se vender para as pessoas conseguirem nos acessar? Porque eles estão buscando os shorts, estão buscando o Instagram, porque eles não sabem onde na comunidade deles tem um. Né? Verdade. Porque dentro da gestão, a psicologia é cara. Verdade. Né? E é cara porque é um serviço que as pessoas vão utilizar, vai ter acesso. Então, contínuo, né? Para o gestor, para quê? Entende? A gente precisa começar a dar cotoveladas e começar a assumir o nosso lugar. Ocupar os espaços, né? Perfeito. A gente tem que fazer parte das discussões de planejamento de saúde mental. A gente precisa chegar para a equipe de saúde e bater o pé na porta mesmo e dizer, eu não concordo com o que está sendo colocado. Sair desse lugar hierarquizado de saúde, de saber, né? Porque a psicologia faz parte desse lugar. Sim. A gente constrói. Nós não estamos sendo colocados. A sociedade não tem pedido. Como que tem sido... como que os nossos estudantes, os nossos futuros psicólogos têm ocupado esse lugar? Tem sentado, esperado o paciente chegar? Isso não acontece. É verdade. E essa questão econômica, ela é relativa, né? Porque se você oferece um acesso maior a atendimento psicológico, lá na ponta você vai ter uma diminuição de falta no trabalho e outras coisas, de busca de hospital, de emergência. Então, se você colocar no papel, eu nem sei se tem estudo a respeito desse viés econômico, mas eu tenho certeza que vai ser muito mais econômico você investir em atendimento, a população prevenir, do que atuar como bombeiro, né? Acho que essa que é a grande questão. Gilberto, eu queria saber assim,
Claro, tu como psicólogo, você tem essa tendência a achar que sim. Mas você observa no dia a dia, no teu consultório, no dia a dia, o impacto positivo da terapia na qualidade de vida de cada pessoa? Consigo. É visível isso, né? Visível. Mensurável. Eu consigo. E também consigo entender quando não é. Tem uma coisa que eu falo muito para os pacientes, falo muito para os alunos também. O terapeuta ele precisa também encontrar o lugar dele dentro dessa panaceia que é a oferta da saúde mental. Com o aproveitamento dessa massificação da psicoterapia como o lugar que todo mundo quer ocupar, o terapeuta tem colocado a psicoterapia também como sendo algo que precisa inevitavelmente ser colocado na vida de alguém. A gente tem que entender o momento que a gente não é necessário. Eu já tive casos que o meu paciente, ele não tinha como marcar uma despesa de uma academia, por exemplo. Porque a psicoterapia, ela mexe no orçamento de qualquer pessoa, Claro. vamos concordar. Sim. Né? Mensalmente sai uma fatia muito grande do orçamento de qualquer pessoa. E uma das coisas importantes em um dos segmentos terapêuticos era que, de fato, o exercício físico fizesse parte do processo. Eu não tive problema nenhum para dizer, então, a partir de hoje você não vem para terapia. Que nesse contexto era melhor ele fazer academia. Mas Perfeito. seria mais benéfico. Mais benéfico para a saúde mental. Mas será que é todo psicoterapeuta que tem, né, assim, a humildade? Porque eu acho que isso tem a ver com ética. Isso. Mas eu acho que isso tem a ver com humildade também, de reconhecer esse movimento de, enfim, né, Sabe, fazer falta, Exatamente. se ausentar, Exatamente. né? Porque eu acho que é isso, a gente precisa pensar a psicologia também, a psicoterapia, não a psicologia, mas a psicoterapia como esse processo que é feito para acabar um momento, Exatamente. em algum momento, Exatamente. né? Como Claro tudo. que a gente tem um tempo, que a gente já falou aqui, que demora, é um processo, né? Porque, enfim, né? A gente não vai acessar a intimidade de alguém em poucas sessões ou de uma forma express. Mas, né, é preciso saber também. Achei muito bonito isso, assim, né? Acho uma história muito interessante e bonita de ser compartilhada, assim, com quem está assistindo, né? Ouvindo o nosso episódio. Sim. E a gente vai se transformar. É uma coisa que eu acho muito bacana, porque a gente atravessa muitas histórias, né? Não tem como o nosso trabalho ele ser um checklist que precisa ser preenchido, ou um sintoma que tem que diminuir, ou uma alta. O nosso trabalho ele vai muito além. É existencial mesmo. É existencial. E quando a gente passa a perceber, não tem como um paciente, não tem como uma história, não tem como um acontecimento nos atravessar, né? E nos atravessar eu falo no sentido de que a gente passa a perceber também algumas coisas da vida de uma outra perspectiva. Eu acho, e falando do que a gente falou ainda há pouco no início desse episódio, terapia e a psicoterapia, a arte de ter que fazer a psicologia, ela é artesanal. É artesanal. E cada fio que vai sendo emendado nesse processo, ele nunca é parecido com o outro. Né? A todo momento nós estamos montando uma colcha de retalho em que nenhum momento vai ser idêntico ao outro. Cada história tem uma intensidade completamente diferente na nossa vida e é preciso coragem, porque é um processo muito bonito. Perfeito. Faz muita diferença. Roberto, maravilhoso, olha, muito bom mesmo. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu queria deixar uma questão para ti. Qual o futuro que tu acha que a terapia nos próximos anos, qual o rumo que ela vai tomar, né? Como ela vai se desenvolver? Ah, João, que pergunta complicada. Falando como um romance... Podia ser a primeira pergunta, né? O último. Faltando minutos para a gente fechar. Deixando sair aqui uma crise. Mas, assim, falando como um romântico da psicologia e da ciência, é um caminho muito bom para a gente, inclusive, se reinventar. Nós temos utilizado em nosso formato de trabalho muitas intervenções técnicas como as cosmologias que já precisam ser reinventadas. Tem muita gente boa por aí que pode ensinar pra gente muita coisa bacana. Perfeito. Sabe? Eu vejo muita gente legal. Às vezes eu vejo um aluno do primeiro período dando aula pra ele, a maneira que ele... Professor, mas eu não concordo com o que você falou.
Que massa. Que massa, né? Que legal isso. Porque vai haver crítica no processo de formação e vai mudar alguma coisa. Um paradigma ele precisa ser quebrado para que outros se construam. Então, do ponto de vista do romântico, eu vejo um desenvolvimento muito positivo para a gente. Do ponto de vista mais racional, eu tenho me preocupado. Eu tenho me preocupado como essa psicoterapia tem se vendido. Eu tenho me preocupado com a rapidez, né, que os nossos profissionais têm colocado dentro do ponto de vista social que a terapia é. Tenho me preocupado com a grande importância que a psicoterapia tem colocado dentro, porque ela não dá conta disso. A formação também, a preocupação com essa formação também. A preocupação com a formação. A preocupação com a humanização nesse processo. Sim. A preocupação... Hoje nós estamos vivendo, a gente chegou até a conversar isso, uma ciência de dados, do qual o nosso trabalho ele nos constrói. E isso me preocupa. Me preocupa ver isso acontecer. De uma pessoa em 1 minuto, de um Reels, falar o que uma pessoa em sofrimento quer ouvir dentro de casa. Isso é preocupante. Isso me preocupa. Então, como romântico, vejo que nós temos... Muita coisa vai mudar. Práticas, formatos, cosmologias. Mas do ponto de vista racional, a estrada é longa. A estrada é longa. E dolorosa. Né? Perfeito. Mas é bom a gente contar, né, com psicólogos assim, claro. com psicoterapeutas comprometidos, né, e formadores de futuros profissionais que têm essa bagagem, que não é só uma bagagem, a gente vinha dizendo isso, né, não é uma bagagem apenas técnica e teórica, que já é muito grande. A gente resumiu, tá, gente, aqui o currículo dele, porque não ia dar tempo. É muito grande o currículo dele. Ia ocupar metade do tempo aqui do episódio. Mas, de fato, uma bagagem humana, uma bagagem existencial, né? Essa expertise de um fazer que vem de um repertório muito humanizado. Sim. É muito bacana ver um professor, como tu aí falou, um formador, com essa visão sobre a psicologia. Parabéns, né? Eu te agradeço muito por participar aqui do nosso podcast e sucesso. Eu acho que a psicologia, a terapia, essa busca é um caminho sem volta e realmente nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que se adequar ao que está acontecendo. Perfeito. Sem perder a qualidade. Exato. Jamais. Eu queria até convidar quem vai ouvir esse podcast, quem vai acompanhar, se me permitem. Claro. Eu acho que a gente precisa sair desse lugar de conforto, sabe? A academia amedronta muito. O profissional pode fazer ciência. Os casos que vocês atendem, a maneira que vocês veem a psicologia, vocês precisam sair desse lugar. Porque eu falei isso numa sala de aula anteriormente. Eu trabalhei em CRES por 2 anos e falava muito do CRES na sala de aula com meus alunos de psicologia social. E eles falaram: nossa, professor, que legal, você é uma referência quando está falando de psicologia social. Eu disse: eu não sou. Porque quando eu saio, eu dou lugar para outra pessoa e aquela pessoa que está no lugar que eu ocupei é a minha referência. Eu sinto falta disso. A gente tem cultuado também a academia amedrontando pessoas a terem que fazer algo que é muito bom para o processo de transformação da nossa próxima profissão, que é a ciência. E quando eu falo ciência, não é esse formato de proveta de ensaio, de jaleco branco. Você, com um caso, você pode fazer ciência. A gente precisa estimular a cultura das pessoas terem que propagar conhecimento. Verdade. Né? Porque a psicologia precisa muito disso. E talvez esse seja o meu compromisso. Quando eu comecei a atuar como psicólogo, o meu compromisso era no social. Saturei. Eu disse: eu preciso formar pessoas. Estou formando. E agora meu compromisso é tentar convencer pessoas de que a ciência é importante. De que não é só passar 5 anos na graduação e repetir os mesmos modelos que há 80, 40, 60 anos já foram colocados. Nós podemos transformar esse processo. Perfeito. E a gente está num momento incrível para isso. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço, João. Até a próxima. Episódio desse aqui eu falo que eu sou egoísta, né? Porque eu fico mais feliz de ter conversas como essa, né? Certeza. Vamos ter muitas outras, com certeza. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Bacana.